Olá, no ar, Guardados da Memória. Hoje conversamos com a primeira mulher e até então a única presidente da Associação Comercial e Industrial de Bagé e que atualmente é a presidente da Associação de Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha. Hoje no Guardados da Memória, Clori Giordani Peruso. Muito bem, vamos começar o nosso papo aqui com a dona Clori. Dona Clori, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que a senhora, vamos começar pelo começo, como é que foi os seus primeiros anos de vida, onde é que a senhora nasceu? Eu sei que a senhora não é de Bagé, né? Isso, eu sou natural de Vacaria, dos Campos de Cima da Serra, e vim para Bagé com 26 anos, já depois de casado. Então, estudei em Bagé, tive um dos meus filhos aqui e a nossa vida, minha e da minha família, se fez em Bagé. Em Bagé, sim. Mas partindo do começo, assim, como é que era a infância em Vacaria? Como é que era a sua família? Era numerosa? Não, nós somos uma família não tão grande, nós somos 5 irmãos, morávamos no interior da cidade de Vacaria, próximo ao município de Esmeralda. Trabalhávamos com agricultura familiar, né? E eu morei lá até os 20 anos. Quando me casei, aí saí daquele local, chamava-se Fazenda da Estrela, no interior de Vacaria. A senhora chegou a trabalhar no campo? A família toda trabalhava? Sim, trabalhava com parreiras, trabalhava com agricultura familiar. A gente plantava de tudo um pouco para subsistência. Sim. Me diga uma coisa, e como é que foi esse processo de vir para Bagé? Conheceu seu marido lá, conheceu aqui, como é que foi? Não, eu conheci lá, a gente se casou, eu tinha 20 anos quando a gente se casou, e ele era bancário. A família Peruso, no caso do seu Lindonor, é de Vacaria Não, também? é de Nova Prata, mas moravam, né, nessa época moravam em Vacaria. Ele é natural de Nova Prata também, na serra e no interior. E a gente veio para cá em função de que ele era bancário, foi transferido para Bagé e moramos 2 anos e meio em Bagé e ele foi transferido daqui, então a gente passou por algumas cidades. Sim. Nós moramos em Lavras do Sul, em Catuípe, na região das Missões, e depois em Faxinal do Soturno. Foi quando ele saiu, pediu para sair do banco e veio trabalhar na Sicad em Bagé, onde a gente nunca mais saiu. Sim. Digamos, ele formou relações aqui e a partir dessas relações ele foi convidado Foi convidado, a vir. Exatamente. Entendi. Lembra que ano foi isso, dona Clori? 86. 86. Bom, a senhora é descendente de italianos, o trabalho faz parte, né, do sangue. Do sangue, né? No sangue, né? Como é que... Bom, a senhora chegando aqui tinha que trabalhar também? Como é que foi? Como é que foi esse começo? Exato. Não, a gente quando veio para cá, nós estudávamos, tanto eu quanto ele, a gente se formou assim, tem muita gratidão, né? Nos formamos aqui. Ele fez administração de empresa, eu fiz estudos sociais, depois com complementação em história, na Urcamp. Sim. Já Urcamp, né? Ah, bacana. E então nós montamos um negócio familiar com uma sócia que era da família, que era uma indústria de confecção, que eu trabalhei de 86 até 96, né? Ele era funcionário, né, de uma empresa, da cooperativa, e eu trabalhava na indústria de confecções. Era indústria, não era venda. Tinha venda também, era indústria e varejo, né? Trabalhava com uniforme escolar e eu sou muito grata por isso, porque muitas pessoas do nosso relacionamento eu conheci nessa empresa de confecções. Ah, bacana. Bom, esse começo foi turbulento? Foi tranquilo? Não, tranquilo, mas como todo pequeno negócio tem as dificuldades iniciais, né? Sim. Então a gente passou por algumas dificuldades, mas eu acho que assim o ganho disso tudo foi o conhecimento que se teve, né, em administração de pequenos negócios. Então trabalhei por 10 anos lá
e a gente só vendeu o negócio porque na época, então, quando o Lindonor saiu da CICAD, nós montamos uma padaria, né? Ele montou uma padaria, trabalhava junto com meus irmãos. E aí, como é que era o nome da padaria? Começou com a padaria italiana. E depois, no ano seguinte, a Moderna, que até hoje, né, foi o nosso primeiro negócio um pouco maior. Onde assim. era a padaria italiana? Era ali na esquina? Não, a padaria italiana é na Antenor Gonçalves Pereira, próximo ao Colégio Mestre Porto ali. Eu tinha a impressão que a padaria primeira era a padaria Fofinha. Não. Não era, eu tinha a impressão A Fofinha a gente não... Na época até quiseram nos vender, mas sim. Não chegava. Ah, não dava o dinheiro. Não dava o dinheiro. Por isso que eu perguntei, porque eu tinha certeza que era ali a primeira padaria. Não. Isso até que ano, desculpa? Aí foi em 92 que ele comprou essa padaria. Que ele saiu da CICAD e comprou a padaria. Foi uma coisa de ocasião, porque... né, você trabalha com confecção, ou não era uma área muito afim, digamos assim. Mas ele se criou trabalhando com o pai dele com um negócio alimentar, então ele já então tinha... não é de graça. Entendi. Não, ele já tinha essa veia, assim, essa raiz. Entendi. Né, de negócio alimentar. Bom, a partir da padaria Moderna é que surgiu o supermercado Peruso. Exatamente. Que ano foi inaugurada a primeira loja? Em 94, a loja aqui da Avenida Bento Gonçalves, na esquina. Eu lembro quando inaugurou. E me diga uma coisa, como é que foram os primeiros anos de supermercado? Bem difícil, né? Um pequeno negócio, porque a gente começou assim, praticamente sem dinheiro, né? Com muito pouco dinheiro. Uhum. Então, nunca é fácil. E quando tu compra, a gente já com essa experiência de anos, o que a gente percebe? Se tu comprar um negócio, por exemplo, tu compra onde já tem um ponto formado é uma coisa. Uhum. Tu fazer um ponto é outra, né? E com pouca experiência também, mas graças a Deus tudo deu certo. Eu me lembro vagamente aquele ponto, ficou muitos anos fechado aquela esquina da Bento Gonçalves, eu nem sei o que tinha ali antes. Tinha uma revenda de máquinas agrícolas, se eu não me engano. Ali. Sim, mas ficou muitos anos fechado. Ficou, né? Ficou. E daí a gente alugou primeiro uma parte, depois a outra parte, e depois acabamos comprando o mercado prédio. Foi crescendo aos poucos. Foi crescendo ali, aos né? poucos, isso. Quanto tempo foi até a primeira filial? Nós inauguramos a segunda loja, foi a da Avenida Santa Tecla, se não me falha a memória, 2 anos depois. Então, dá para se dizer que a expansão foi relativamente rápida, né? Não dá para se queixar, porque hoje nós temos 94, então são 24 anos e tem 20 lojas. Então, acho que foi bom. Foi bom. Foi muito Sim, bom. Foi bom. Porque o que acontece? A rede já não é nem regional mais, né? Já saiu aqui da região sul, né? Não, estamos só só na campanha, aqui região sul. Então me confundi, porque não chegou a ter lojas em Venâncio? Tivemos lojas em Venâncio Aires, mas a gente não se adaptou e nem o povo com a nossa administração, então a gente acabou vendendo lá. Aquela coisa que o olho do dono engorda o boi. É muito longe, né? A distância era muito difícil para ir, acabamos vendendo. E quem comprou fez um bom negócio e nós também. Sim. Então, bom, dá para dizer que esse processo foi um processo relativamente curto, mas foi uma experiência. Foi uma experiência. E tudo é aprendizado. Sim. Bom, a partir de 2003 foram plantadas as primeiras parreiras aqui, né? Exatamente. Como é que começou esse plano de investir em vinho? Na verdade, assim, a gente já tem, eu acho que no sangue essa situação, essa questão, né? Eu mesmo mexo que a casa dos meus pais era no meio de um parreiral. Então, eu já nasci no meio de um parreiral e sempre a gente teve muita paixão por isso. Sim, na verdade, a região é que não tinha essa vocação, Exato. Né? E aí, o meu filho fazia faculdade de agronomia aqui, nessa época que começaram, e ele se motivou a plantar... O filho Lindonor ou o filho... Não, o Éder. O Éder, O Júnior fez a administração e o Éder fez a agronomia. Então, ele se encantou também com o projeto que é a Salton, né, lá de Bento, que trouxe as primeiras ideias de fazer uma parceria.
foi muito legal, porque a gente fez esse parreiral pequeno, que é aqui ao lado da vinícola, a gente fez em parceria com a Salton. E eu vejo que a região deve muito a Salton por ter começado esse processo. E por que demorou tanto, né? Pois é, poderia ter sido começado antes, mas eu acho que nunca é tarde e eu acho que a gente está começando a colher, assim, né, os frutos dessa parceria. Pois é, a vinícola inaugurou em 2008? 2008. Já completou 10 anos? Já completou, completa agora em novembro. Sim. Quando vocês começaram a investir, qual era a expectativa em termos de investimento, retorno? Na verdade... Já aconteceu, está acontecendo? Não, vai acontecer. Amém. A gente sabe que esse é um negócio que não é fácil, né? E a gente brinca e mexe que toda vinícola, os primeiros 100 anos tem bastante dificuldade. 100 anos? 100 anos. Isso é brincadeira, né? Mas que não é fácil, não é fácil. Principalmente numa região onde está ainda começando-se a tomar vinhos bons, né? Porque a região não tinha essa tradição. Diferente da serra, que as crianças já nascem tomando o seu vinho, né? Sim, sim. Então, mas eu penso que as coisas são lentas, mas são sustentáveis, né? Sim. Demora um pouquinho, mas vai. Bom, todo esse trabalho te levou a ser, entre outras coisas, a primeira mulher em 100 anos a presidir a CIBA, né? Ah, exato. Fala um pouco como é que foi a tua atuação lá. Na verdade, assim, ó, na CIBA, na época da CIBA... Primeira e única, né? Por enquanto, eu estou insistindo com essas meninas, né, que aceitem essa proposta, porque eu acho que é muito interessante. O aprendizado foi muito grande. E o que me diziam no início, assim, os homens não vão aceitar o teu trabalho. Não vi nada disso. Muito pelo contrário, acho que a fama, é só fama, assim, que os homens daqui são machistas. Sim. E que não aceitam. Muito pelo contrário, a gente fez grandes amigos, grandes parcerias de trabalho, eu consegui ali. Na época que eu presidi a CIBA, eu trabalhava como diretora de recursos humanos no supermercado, no qual eu fiquei 20 anos lá, trabalhando, e não tive dificuldade nenhuma, muito pelo contrário, só tive aprendizado e ganho profissional com isso. Tá, então as tuas atividades profissionais hoje se resumem mais está mais dedicada à vinícola hoje? Hoje eu estou mais à vinícola e mais especificamente à área do enoturismo. Estou participo do Comitê de Enoturismo do Estado, junto ao Ibravin, e buscando trazer, não só para a nossa vinícola, mas para toda a região, esses conhecimentos, né, o que fez com que a Serra mudasse em 30 anos, né, a questão do turismo em Bento Gonçalves, é isso que a gente está tentando trazer para cá. Sim, até a gente está agora estamos em julho de 2018, a senhora estava na Itália em função disso também? Na Itália, na verdade, foi uma missão técnica que eu estive agora, junto com o Sebrae, convidado pelo Sebrae, para a gente ver uma forma, buscar conhecimentos para desenvolver o território. Sim. Né? Porque aqui tem questões bem particulares, né? A Serra, as cidades são mais próximas, é mais próximo da capital, né? Aqui as distâncias são maiores, os desafios aqui são outros, né? Os desafios são outros, mas a gente viu lá na Itália regiões muito parecidas. Umas desenvolveram antes, outras depois. Exatamente até lá por uma situação geográfica, né? Lugares muito difíceis, morros gigantes, pedras, muito difícil de produzir, e foi desenvolvido. Então acho que aqui a gente, com essa imensidão de terras maravilhosas que tem por aqui, nós temos que chegar lá. A estrada é longa, mas é plana. É plana, é bom, é muito bom. Bom, a gente estava falando na vinícola, teus filhos estão envolvidos no negócio também? O meu filho menor, o Éder, menor, que já não é tão pequeno, ele está envolvido. Ele hoje é técnico e ele que administra a vinícola. Sim, o Júnior está no supermercado. O Júnior está no supermercado, Bom, a gente está conversando aqui com a Clori Peruso, empresária. Clori, tu viaja bastante, né? Agora estava viajando a negócio e tal. Onde é a tua família? De onde ela é na Itália, originalmente? Na Itália, a família Giordani é da região de Verona. Sim.
que vieram para o Brasil em 1887. Sim, foram os primeiros grupos. Vieram junto com os primeiros grupos, né, de imigrantes que saíram de lá pela dificuldade e até por uma situação de se sustentar. Não tinham como mais... né, e a tua família veio direto para o Rio Grande do Sul ou chegou em São Paulo? Chegou no Espírito Santo e veio para o Rio Grande do Sul. Ficou na região no interior de Caxias, ali na... Chegaram a se fixar por lá, trabalhar com café ou vieram direto para cá? Não, vieram direto. Vieram direto para essa região, onde na época, então, o governo fez um loteamento de terras, né, no meio do mato lá e eles... Lá nos campos? Não, em Caxias ainda, em Caxias, Depois o meu avô aí foi para a vacaria. Entendi. Bom, tu já conheceu, tu chegasse aí conhecer lá a tua zona de origem na Itália? Sim, já fui a Verona. É sempre emocionante, né? É sempre muito emocionante. Tu vê, tem gente que tem negócio. Claro que hoje é uma outra situação. Hoje é uma das cidades ricas, né, da Itália, onde a minha família, meus ancestrais nasceram por lá, né? Mas na época, segundo meu avô contava, era tudo paupérrimo, assim, muito, muito difícil. Bom, atualmente a senhora foi eleita aí, acho que recentemente, a presidente da Associação de Produtores dos Vinhos Finos da Campanha Gaúcha. Exato, é mais um desafio, né? Sim, mas eu até vi a foto não sei se era a posse, e são só mulheres. São só... É outro desafio para a região, né? Sim. Mas eu penso que é interessante assim a gente se envolver, né? Porque o negócio familiar ele tem que ter a participação das mulheres. E eu mexo com os homens da associação, que o trabalho pesado ficou com eles, os conselhos técnicos e ficou, né? Cuidados com o meio ambiente, tudo ficou com os homens. E nós, mulheres, vamos fazer essa parte mais institucional, né, e trabalhar para desenvolver a região. Sim. Bom, eu queria que a senhora me falasse também da sua participação no movimento familiar cristão, em atividades de filantropia. Como é que é esse retorno para a sociedade? Assim, como é que eu vejo? O movimento familiar cristão chegou na nossa vida logo que a gente chegou em Bagé. E eu penso que ele nos ajudou muito até na educação e criação dos filhos, né? Que é um movimento que congrega famílias, né? De uma crença religiosa, mas não somente católicos, né? O movimento familiar cristão, ele agrega famílias de outras congregações também. Então, tu aprender a fazer o bem, distribuir o bem, ajudar as pessoas que tenham dificuldade, nesse caso do MFC, principalmente de relacionamento. Então, acho que isso nos ensinou muito, foi um grande aprendizado e a gente deve muito a isso, a nossa relação familiar. Bacana. Bom, o Grupo Peruso está chegando a 25 anos. Qual é o balanço desse período? Olha, a gente passou por sérias dificuldades, assim como toda empresa teve altos e baixos, mas o resumo sempre é muito positivo. Acho que a gente conseguiu, né? Hoje, por exemplo, nós temos praticamente 1.900 e poucos colaboradores, né? Sim. Então, acho que isso nos gratifica muito e faz com que as dificuldades que existem em qualquer tipo de negócio sejam... a gente avalie de uma outra forma. Temos dificuldades? Temos, mas vamos sempre superando, né? Podendo ajudar quem está com a gente e também sendo ajudada por eles. Bacana. Bom, Clorito, tu é uma mulher forte, empresária, é mãe. Obrigada. Quando tu era guriazinha lá em Vacaria, o que tu imaginava para a tua vida? Eu imaginava morar num campo, por isso que eu gosto muito daqui, né? Quando criança, o meu sonho era ter uma casa no meio do campo, não, porque onde a gente morava mesmo era serra, então era terra muito dobrada, era um pouco mais difícil. O meu sonho era um lugar, não precisava grandes extensões, mas sonho de criança, sim, é claro. Sim, e bom, o Grupo Peruso é um dos maiores grupos empresariais do estado, a vinícola está em expansão
Que balanço que tu faz da tua vida nesses teus... Olha, eu tenho, assim, tudo que a gente fez, muito aprendizado, né? Tudo que a gente conseguiu realmente foi através do nosso trabalho, né? As dificuldades que são imensas para todos, eu acredito que a gente conseguiu superar com muita união familiar, com muito amor, com muito carinho entre a família, e eu vejo que é por aí assim que a gente... E o balanço é sempre muito positivo. Uma das coisas que me trouxe muitas alegrias também durante todo esse tempo que a gente está aqui foi que nós conseguimos trazer os meus pais e os meus irmãos todos morarem aqui. Eu só tenho um irmão que mora em Vacaria. Os outros todos moram aqui em Bagé, construíram suas vidas aqui, suas famílias, e eu acho que a gente é muito feliz também por isso, porque final de semana a gente sempre está junto com a família. E pais, irmãos, então isso faz a diferença na vida da gente. Bom, dona Clori, parabéns pela sua trajetória de sucesso, enfim, que seja sempre assim. Esse foi o Guardados da Memória. Eu conversei com a dona Clori Giordani Peruso. Quem quiser acompanhar essa e outras produções da TV Câmara, curte as nossas páginas nas redes sociais, aproveita, dá um like no nosso Instagram e também na nossa página do Facebook. Valeu!